Pois é, Lourenço. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. Completa-se hoje 50 anos da primeira vez que eu me deparei com uma menina de 11 anos de idade com autismo. Olá, é um prazer e uma honra estar aqui apresentando a vocês essa série tão especial que celebra 5 décadas de um trabalho incansável no rumo dos estudos, do conhecimento, da ciência e, sobretudo, na promoção da dignidade humana. Então, o professor Fassion, hoje, dia 5 de fevereiro, completa 50 anos de carreira, que é um marco, sem dúvida, louvável, né? E me sinto muito honrado de estar aqui apresentando essa série de vídeos para vocês. Então, o trabalho do professor Fassion impactou milhares de vidas mundo afora, seja das pessoas com autismo e pessoas com outras atipicidades correlatas, das quais ele cuidou ao longo de sua carreira, mas assim como os seus familiares, que muitas vezes se veem perdidos, sem um norte, uma direção. E o impacto do trabalho do professor Fassion reflete o seu objetivo de ser muito assertivo, pragmático, rigoroso no que diz respeito à ciência, mas, sobretudo, na sua gentileza, na sua generosidade, na sua humanidade, no cuidado para com as pessoas que trazem consigo atipicidades, assim como com os seus familiares. Portanto, convido vocês a acompanharem ao longo desta semana os vídeos que nós postaremos aqui no canal, celebrando de uma forma muito singela esta data tão importante, esse marco tão importante na carreira do professor Fassion. Sejam muito bem-vindos à nossa série de 50 anos de carreira do professor Fassion. Eu sou mineiro, eu sou de São João del Rei, terra de Tiradentes, Bárbara Eliodora, Aristide Junqueira, Otto Lara Rezende, terra também de Tancredo Neves e outros. E venho de uma família de italianos. Meu pai e minha mãe tinham somente 3º ano do grupo escolar, mas souberam com maestria desde cedo cuidar bem dos filhos. E para eles, cuidar bem dos filhos é fundamentar-se nos conceitos da moral, da ética, ser justo, ser honesto. Isso me impressionava muito, aqueles pais tão simples, de origem tão simples, mas que souberam desde cedo nos oferecer, nos educar, nos tratar como filhos, nesses princípios elementares. Quando tive que ingressar-me no, hoje que chamamos de ensino médio, ginásio, eu perguntei: padre, o senhor tem algum trabalho aí que eu possa fazer para eu não pagar o colégio? Porque eu quero estudar nesse colégio, mas eu não tenho dinheiro, minha família não tem o dinheiro para pagar a mensalidade. E eis que esse padre se encantou com essa pergunta que eu fiz a ele, e ele falou: sim, nós podemos aproveitar você aqui no seu próprio colégio. E o meu primeiro trabalho oficial, mas não ganhava dinheiro nenhum, simplesmente eu não precisava pagar as mensalidades,
foi ajudar a arrumar as salas de aula, limpar, varrer a sala de aula, colocar as carteiras direitinho para o próximo dia, e assim eu comecei minha carreira de trabalho no Colégio Salesiano. Porque eu tinha sido um bom aluno durante o científico, eu faço vestibular para psicologia, e em São João del Rei, na Faculdade Dom Bosco dos Salesianos, foi criado um dos primeiros, não foi o primeiro, mas pertenceu aos primeiros cursos de psicologia no Brasil. Aos 20 anos de idade, fui cair primeiramente, por acaso, ali na Alemanha, mas logo fui para a Finlândia. Cheguei na Finlândia, uma história muito longa, fiquei algum tempinho lá, até que um padre salesiano me trouxe da Finlândia, eu vim para a Alemanha, e ali ingressei-me na minha carreira. Isso foi no dia 6 de janeiro de 1974. Eu chego em Münster. Eu tenho duas grandes origens do que eu sou hoje, devo tudo a isto. Primeiro, ao meu seio familiar, os salesianos, que além da formação teológica, filosófica, sociológica, humanística, encontro depois o terceiro fator preponderante em toda a minha formação: o povo alemão. Obstinado, como eu sempre fui, primeiro pela minha própria sobrevivência, mas também por fazer as coisas e fazer correto. Quando chegou 6 meses de alemão, eu pedi para fazer provas. Passion, eu quero fazer prova, quero tentar. E fiz. Passei em 4, fiquei em 1. E eu fui para minha casa de estudantes. Estudava, varava à noite. Eu aprendi algumas coisas na vida. Quando fizer alguma coisa, faça perfeito, não faça mais ou menos. Esse é um dos princípios elementares que regem, inclusive, até hoje a minha vida. Se fizer, faça perfeito, não faça mais ou menos. Uma noite, um El Salvadoreño, na casa de estudantes onde eu morava, na República, a minha pressão baixou, eu perdi a consciência, e talvez pelo cansaço mental, ele me ajudou, buscou alguém, o outro estudante de medicina, percebi, ele disse, não, isso é só pressão, foi uma hipotensão que ele teve, e fui lá fazer a prova 14 dias depois. E passei. Eu ingresso-me, então, no primeiro semestre de psicologia na Universidade de Münster, 1974. Sempre me interessei por comportamento humano e sempre gostei de ciência. Tanto é que até hoje eu tenho uma aversão enorme, expressões como eu não acho nada. Eu levanto uma hipótese e tenho que prová-la. Mas a minha opinião, eu não opino em nada. Eu sou baseado no que prediz a ciência. E no que prediz a ciência é aquilo que estudos que tenha consistência metodológica, não é? Por incrível que pareça, no meu primeiro estágio que eu tinha que fazer, estágio obrigatório, eu fui enviado a uma instituição mantido pela Caritas alemã e pelo governo alemão, a 30 quilômetros de Münster. Ali tinha e tem até hoje uma instituição, uma residência com 125 meninos e meninas com retardo mental grave, com problemas seríssimos de comportamento, como insônia, autolesão, agitação, cujos pais não dão conta mais, ou os pais já são idosos, ou falecidos, ou pais alcoólicos e que eles não podem ficar mais com seus filhos. Então esses meninos e meninas moram ali. E eu fui enviado para lá. E eis que no dia 5 de fevereiro de 1975, eu tinha uma audiência com o médico-chefe, um psiquiatra, Dr. Herbert Marx, e ele me receberia. E eu fui à Kinderheilstätte Nordkirchen, ele me perguntando de onde eu vinha, e olhou as minhas credenciais da Universidade de Münster, etc. E ele disse, tive uma ideia, venha comigo. Então ele levantou-se e me levou até essa menina, 11 anos de idade. E ele me disse, ela tem a síndrome do autismo.
Síndrome do autismo. E eu remeti-me lá ao meu ginásio científico. Autismo, é grego, isso é grego. Autoísmo, aí comecei a pensar. Automóvel, veículo que move por si só. Autoísmo, voltado para si mesmo. Auto, para si mesmo. Ismo, voltado. Isso é síndrome de autismo. E é claro que a partir daquele dia 5 de fevereiro, se me lembro bem, uma quarta-feira, às 10h10 da manhã, esteve na minha frente a primeira pessoa, a primeira criança com autismo. E de ali, nunca mais me afastei. Aquilo para mim era um desafio, mas era um desafio muito mais humano, né? Humano, vida, a gente está falando de vida humana. Né? E eu não me conformava com aquilo, então dá-lhe estudar. Obstinadamente primeiro estudar para entender o que é isto, porque eu percebi já naquela época que eu só poderia ajudar, eu só poderia auxiliar, eu só poderia ter qualquer tipo de resultado com essa menina, que depois vieram outros, mas ali nos primeiros dias eu cuidei dessa menina. Eu só podia ter resultado se eu entendesse primeiro o que é isso. Não se dá, você não pode ajudar as outras pessoas se você primeiro não sabe o que é. Porque vontade de ajudar, todos têm. E é por isso que obstinadamente, a partir dali, entrei nesse mundo. Autismo. E aí vieram, evidentemente, ao longo da minha carreira de estudos, vieram outras patologias associadas. Por exemplo, eu estudei e entendo, já publiquei sobre hiperatividade, que naquela época a gente chamava de síndrome de hiperkinese, que é de hipercinese, que hoje a gente chama de TDAH, transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, e outras patologias. Eu diria hoje que a minha formação de especialidade seria transtornos psicopatológicos na infância e adolescência. Quando eu terminei meu curso de psicologia, em 1980, eu me encantei com aquilo tudo, e quando eu falo de encantamento é desafio. O desafio de não permitir que a gente tenha um humano, um indivíduo, que traz consigo uma dor, um desarranjo, e aí quando essa criança se desarranja, quem convive com ela, sejam os pais, sejam as professoras, pedagogos, os clínicos, fono, fisioterapeuta, todo mundo sofre junto. Isso para mim é um desafio que até hoje eu carrego comigo. Eu não salvo ninguém, não vou mudar o mundo de ninguém, mas desafio não é nem para com os outros, não, para comigo mesmo. Então, entrei na carreira acadêmica, vou estudar isso. E terminando, né, a graduação, eu entendi que a psicologia não me explicava tudo o que eu queria saber sobre o autismo e outros transtornos psicopatológicos na infância e na adolescência. Resolvi por bem ir para o doutorado. E aí não fui para a psicologia, fui para a medicina, fui para a psiquiatria, onde eu passei 4 anos e fui inclusive professor assistente do departamento de psiquiatria. E aí quando então nós tínhamos conquistado aqui no Brasil a liberdade, em 1985, vencemos a ditadura. Então eu convido e converso com a minha esposa, alemã, os meus 2 filhos, e pensei, vamos para o Brasil, porque eu entendia que aqui no Brasil eu poderia ser mais útil. E aí sim, em 1987, eu chego no Brasil, meu primeiro emprego foi na Universidade Federal da Bahia, e ali eu passo quase 3 anos da minha vida cuidando de pessoas com autismo e ministrando as minhas aulas, as pesquisas, ministrando aula na pós-graduação, etc., sobre transtornos psicopatológicos na infância e adolescência. E depois de ali, eu resolvi por bem aceitar um dos desafios, que foi, então, a Universidade Federal de São João del Rei, onde então, eu passo 10 anos da minha vida. E desde então, eu peregrino por este país. Sou solidário ao movimento apaiano, sou solidário ao movimento pestalozziano,
Então eu tenho contatos e conheço uma grande parte das unidades das Pestalozes, das APAES no país e peregrino até hoje neste mundo, já passando neste período por um pós-doutorado, porque durante o tempo que eu estou no Brasil, eu voltei para a Alemanha para fazer um pós-doutorado no serviço de neuropediatria, sempre estudando o mundo do autismo, autolesões, problemas graves de comportamento humano. E no final de 1998 para 99, eu volto à Alemanha pela segunda vez para fazer o meu segundo pós-doutorado e fui fazer no serviço de neuroanatomia e no Instituto de Pesquisa sobre o Autismo. Em 1983, quando eu era doutorando, foi criado o Instituto Alemão de Pesquisas sobre o Autismo. E eu estava lá. Eu fui o único estrangeiro que participou da criação, da fundação do Instituto Alemão de Pesquisa sobre o Autismo. E eu escolhi lidar com os quadros mais invasivos, entendendo que quadros menos invasivos têm mais profissionais, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, professores, psicopedagogas, etc. Não é? E o sofrimento é maior. Quando eu penso, então, no meu país onde eu estou, há tantos anos de vida de volta, aqui no Brasil, aqui a tragédia ainda é muito maior. É muita gente neste país que essa gente precisa de um atendimento mais qualificado. No entanto, a infraestrutura, em geral, no meu país, no Brasil, não é suficiente para atender. Então, o sofrimento dessas famílias é muito elevado, porque não tem aonde. Não tem gente qualificada para esses quadros mais invasivos. E agrava-se, no meu país, o Brasil, agrava-se mais ainda a situação, é que a maioria da população do país é pobre. Portanto, não basta só a angústia, o sofrimento de autolesões, insônia, seletividade alimentar, agitação, autolesão e também agressividade, heteroagressividade. Nós não temos uma quantidade significativa de profissionais que sejam qualificados, treinados para atendê-los e, evidentemente, não temos instituições que pudessem atendê-los com mais assertividade, com mais resultados. Lembrando, novamente, o que eu gosto sempre de usar. Há vários casos que eles são maiores do que a família. Eles são maiores do que um consultório. Eles são maiores do que uma AMA, do que uma APAE, do que uma Pestalozzi, escolas especiais, atendimentos especiais. Eles são maiores. Por mais que nós tenhamos toda a nossa dedicação, a nossa solidariedade, a nossa compaixão, não é? Não adianta a nossa compaixão. Eles precisam de pessoal e estruturas qualificadas para um atendimento mais humanizado. E aí, Lourenço, por acaso, às 10h10 da manhã, do dia 5 de fevereiro de 1975, eu entrego essa credencial ao Dr. Herbert Marx, porque ali eu iniciaria o meu estágio.